Olá! Chegamos ao ano de 2016. O que nos espera? O que faremos? O que será o dia de amanhã? Quem vai nos ajudar a responder? Só poderia ser ele, o nosso querido amigo e irmão de todas as horas, o trabalhador Geraldo Campetti. Olha a sua missão, Geraldo. A responsabilidade é grande, né, Ana? Uma satisfação enorme estar aqui com vocês uma vez mais, para a gente falar desses assuntos tão importantes, né, Ana? Como um ano novo que se inicia. É muito desafio, não é? Eu acho curioso, assim, porque quando nós estamos encerrando um ano, a gente faz uma espécie de prestação de contas, que isso é perfeitamente natural. É uma espécie de relatório, né, do que nós fizemos, a gente coloca as atividades, enfim. Mas quando vai começar o novo ano, a gente faz um novo planejamento, né? Mesmo que seja não escrito propriamente, uma coisa nada formalizada, mas assim, nas nossas intenções, nós temos um novo planejamento. Exatamente isso que a gente está pretendendo, o que nós vamos fazer. E é muito interessante porque são novas oportunidades. Um ano novo é como se fosse assim abrir uma nova encarnação para nós, como se a gente estivesse renascendo. São novos dias, novas oportunidades. A gente tem uma disposição interessante, não é? De recomeçar, é possível reconstruir. Então a gente sempre faz algumas promessas para o novo ano, né? O que vai acontecer, o que a gente é capaz de fazer. E existem alguns elementos que a gente pode usar como recurso para facilitar essa caminhada. Um deles, por exemplo, é a questão de você definir uma palavra ou uma frase como sendo um objetivo que você queira conquistar. Ou essa palavra ser um valor na sua vida que você queira agregar ou fortalecer. Então, você vai trabalhar aquilo. Por exemplo, né, para se tornar mais assim prático, a gente poderia pensar na palavra perseverança. Não é? Não sei porque eu toco nessa palavra, talvez porque, né, a gente precisa tanto ser perseverante, enfim. Mas, perseverança. Como é que eu posso ser perseverante ao longo desse novo ano? O que é que eu preciso fazer para realmente me tornar perseverante? Ou seja, não desistir, não desanimar, porque é um desafio muito grande. Então eu coloco aquela palavra como um valor e como um objetivo que eu preciso alcançar. Então me tornar mais perseverante ao longo de 2016. Como se eu fizesse um mapa mental. Isso. E você se programa para aquilo, né? Porque à medida em que você vai trabalhar assim a questão do valor, você tem que alimentar aquilo. Então um planejamento é bom por isso, porque você coloca a palavra, aquele valor, e você está buscando aquilo, porque é exatamente algo que você quer conquistar, não é algo que você já tem. É algo que você precisa conquistar, ou se já tem, você quer aperfeiçoar. Eu sou assim, às vezes eu sou perseverante, às vezes não sou. Então, eu quero ser mais perseverante em tudo que eu faço. Então, peraí, vamos supor que a palavra seja perseverança. Qual é o primeiro passo que vamos dar para ser perseverante? Ter vontade. Muito bem. O segundo? É a própria perseverança, que é a constância da vontade. Mas aí tem aquela musiquinha que a gente escuta todo final de ano que diz assim: muito dinheiro no bolso para dar e vender. Saúde, não é? Juventude. Pois é, veja, a gente precisa saber o que nós vamos desejar, o que nós vamos pedir, o que a gente está querendo. Obtereis, mas saber pedir. Exatamente. Porque nem tudo que a gente vai pedir a gente vai receber, porque às vezes o que a gente está pedindo não é o melhor para nós. Como a misericórdia divina sabe que exatamente é a nossa necessidade, na medida em que a gente vai se preparando, a gente vai recebendo de acordo com a nossa necessidade e merecimento. Uma coisa se associa à outra. Para receber de acordo com o merecimento, de fato, você tem que fazer por onde. E segundo a necessidade também, você tem que ter condições, estar em condições de enfrentar desafios, provas e expiações para poder
ter condições de vencer essas suas necessidades. Agora, há muitos pedidos que a gente faz, né, Ana, e os nossos amigos aqui nos acompanham, né, pela TV, né, pela internet, pela rádio, enfim. Muitas coisas que a gente pede não são adequadas, não são, né, exatamente o que poderia de fato nos beneficiar. Essa questão, muito dinheiro no bolso, o que significa? Eu gostaria de ganhar na Mega Sena, né, na Sena, gostaria de ganhar assim, um recurso que me viesse gratuitamente, né, de mãos beijadas, tudo fácil. Ora, qual é o efetivo benefício disso? Será que isso realmente vai ser bom para mim? Se isso acontecesse, o que eu faria da minha vida? Como é que seria o meu comportamento? Porque a gente logo imagina, olha, se eu ganhasse muito dinheiro... Eu ia sumir, a primeira coisa que você ia dizer. Some no mundo, no trabalho, esquece. Nunca mais. Tolerar, de repente, aquele chefe que é exigente, não quero mais nem saber, agora vou ser chefe de mim mesmo. E aí a gente vai vendo quantos não se perdem por terem os recursos em mão e às vezes não saberem fazer o bom usufruto, né? Reconhecendo que nada do que a gente tem verdadeiramente é nosso. São empréstimos que Deus nos concede para a gente fazer uma boa aplicação, né? Se a gente não aplica bem, nós vamos responder por isso. E se a gente faz uma boa aplicação, nós vamos ter os méritos decorrentes dos benefícios que essa boa aplicação redunda, né? E aí tem outros que dizem assim, eu serei tão perseverante que eu encontrarei a minha alma gêmea. Mas isso não existe, né, Geraldo? Na nossa situação, a alma gêmea basicamente é a alma algema, não é? É aquela que a gente se une por uma necessidade e a gente vai ter muito elemento ainda de aprendizado, porque há muitos conflitos, confrontos, né? Geralmente a pessoa com quem a gente tem mais proximidade é a pessoa que mais vai nos conhecendo e apresenta inclusive as nossas também deficiências, imperfeições, e nem sempre tem, digamos, né, aquela paciência e tolerância de lidar sempre como, né, um bom cristão, um bom espírito. Isso faz parte, a gente ainda tem as dificuldades. Então a gente vai enfrentar isso recebendo exatamente a pessoa dizendo o que nós somos ou como nós estamos nos mostrando, né? Ela reconhece e a gente precisa enfrentar. Então tem que saber o que vai estar pedindo, porque às vezes pedidos assim, né, são sonhos, são às vezes até ilusões, mas a gente precisa aprender. Todo sonho, ele só vai ser de fato realidade, só vai ser concretizado se ele for pensado. Então eu preciso planejar, eu preciso pelo menos imaginar. Tudo começa no meu pensamento, na minha criação. E se eu quero alguma coisa, eu vou desejando aquilo intimamente, vou fazendo com que aquilo tenha uma força dentro de mim, e nessa postura eu vou angariar recursos fluídicos, inclusive, em termos de disposição magnética, de vontade perseverante, para que aquilo de fato aconteça. Então aquilo que vai acontecer acaba sendo o resultado do nosso próprio esforço, naturalmente. Não adianta a gente pedir para Deus, por exemplo, tirar os problemas da nossa vida, né? Afastar os obstáculos da nossa caminhada. Isso não vai acontecer nunca. Claro que não, porque se os obstáculos, os problemas estão ali, é porque é uma necessidade para o nosso próprio benefício, para a nossa melhoria. E a gente tem que ter então a disposição para enfrentar, para superar, até para se sentir competente, né, em condições de efetivamente vencer aquilo e depois ser colocada em novas situações mais complexas, que vão exigir maior envergadura, maior responsabilidade. Geraldo, uma boa medicina preventiva espírita para todos nós é a evangelização para o ano de 2016? Nossa, a evangelização é a melhor vacina, é o melhor preventivo que a gente possa ter, porque nos educa a alma. E a evangelização, aí, seja da criança que prepara na base, é fundamental para a transformação do mundo, do jovem que está nessa formação e já está trabalhando também, importantíssimo para o adulto. A evangelização é algo que a gente trabalha o tempo todo na nossa vida. E eu diria até, Ana, assim, em termos das atividades, todas as atividades são importantes na casa. Na casa espírita, o que se desenvolve, né, nas reuniões mediúnicas, no trabalho de palestras públicas, né, no passe, na questão da assistência social, sem dúvida alguma, tudo isso, as questões administrativas, a divulgação, tudo isso é importante. Mas, com certeza, a evangelização é fundamental. Nenhuma casa centro espírita pode dispensar, prescindir da evangelização. Todos nós deveríamos trabalhar a educação nesse processo da evangelização espiritual mesmo da criança, do jovem, e o trabalho, evidentemente, dos estudos
que não deixa de ser uma espécie de continuação da evangelização para os adultos, como é o caso do estudo sistematizado, o estudo aprofundado, o estudo das obras de André Luiz, Manuel Filomeno, Joana de Ângeles, enfim, essa possibilidade, o estudo do Evangelho, das obras básicas, fundamental para a gente estar o tempo todo se evangelizando. Creio no dizer, inclusive, de Vinícius, né, o educador Pedro de Camargo, que ele sempre dizia assim: educar é remir, é libertar. Então só há salvação com educação. O indivíduo só consegue efetivamente se libertar interiormente das amarras inferiores ainda, do passado ainda difícil, se ele se evangelizar. E aí é a educação espiritual, evidentemente, cada um de nós. Mas agora então, vamos fazer um pequeno teste. Cheguei à casa espírita. Encontrei o Geraldo como atendente fraterno. Geraldo, não sei nada que eu quero da minha vida. Não acredito em mim. Não tenho sonhos. Nem sei o que é Deus. E agora? O que dizer, tu pode me ajudar? O que dizer para uma pessoa, né, que venha numa condição dessa? Independentemente da idade cronológica que a gente tenha, da fase da vida que a gente esteja, sempre há possibilidade de fazer o melhor ao nosso alcance. Sempre há a oportunidade de fazer as melhores escolhas. E Emmanuel diz que a gente está situado exatamente onde a gente deve estar. Nada é casual. Então há um planejamento, há uma programação. Se a gente está passando por uma fase de vida assim, de reavaliação, de repente de reencontro, você está meio perdido, não é? Até me lembro num ditado espiritualista que diz assim: procurei Deus, não encontrei. Procurei a mim mesmo, não me achei. Procurei o próximo, encontrei os três. Ou seja, aí a pessoa ela vai aprendendo, e a gente precisa colocar isso, que no contato com o outro, na relação com o próximo, na disponibilidade que a gente se coloque, na disposição em colaborar, em ajudar de certa maneira, mesmo ouvindo uma pessoa que tem um desabafo a fazer, nós vamos estar ganhando muito com isso, porque a gente vai estar dando sentido à nossa própria vida. Então aquele vazio existencial ele vai deixando de existir, porque a gente vai estar ocupando o tempo utilmente, num verdadeiro trabalho, como nos ensina o Livro dos Espíritos. E aí a gente precisa ter essa iniciativa. A pessoa vem, ela conversa, está assim: olha, mas então vamos convidar, você poderia acompanhar um pouco as atividades da casa, assistir as palestras, tomar o passe. Nós estamos precisando de ajuda ali no mato. Convida a pessoa, por mínimo que seja a tarefa e tal, não vai colocá-la evidentemente uma tarefa de grande monta, de grande responsabilidade, mas ela vem aqui, vamos conhecer mais. Ela vai se sentindo, chama para um trabalho de assistência social, para ajudar aqueles necessitados, né? A distribuir alimentos, às vezes a ter uma conversa amiga, ajudar a preparar uma mesa ali que vai servir um alimento para o faminto. Quer dizer, vai lá no trabalho de assistência social, vai ajudar numa campanha do Quila, tanta coisa para fazer. E a gente vai então dar um preenchimento útil à nossa existência. Ela passa a ter valor, passa a ter sentido. E se a pessoa, por exemplo, ela for tocada, ela vai se despertar e gradativamente, no ritmo que lhe for peculiar, ela vai começando a se engajar, né? E também não estranhar, porque todos nós passamos por altos e baixos, por dificuldades em momentos mais fáceis. Às vezes nós estamos mais determinados, às vezes um tanto quanto desanimados. O que nós não podemos fazer é desistir. Então se colocar mais ou menos assim num certo pé de igualdade dessa pessoa, para ela entender que ela não está só, né? Que todos nós temos as nossas dificuldades e problemas, mas que também nós temos as nossas capacidades, potencialidades para superar esses problemas. E como a gente não está sozinho, é um alento, né, Ana? Porque com essa presença, tendo a pessoa ao lado, tendo outros que podem nos acompanhar, recorrer ao nosso amigo espiritual sempre, né, importante, a Jesus, o nosso divino amigo, a gente vai se fortalecendo ao longo da caminhada. Deus, certamente, e os nossos amigos espirituais, Jesus e o nosso anjo Ismael, envia sim muitos amigos encarnados para estarem conosco em diversas oportunidades. Mas eu quero lhes contar uma história, o que não é comum. Mas havia uma menina, e menina porque todos nós somos crianças ainda, nos ensinamentos do Cristo, espirituais, que muito pouco sabia e ainda muito pouco sabe a respeito desses ensinamentos,
mas que, como tu falaste, foi tocada por um simples sentimento através de um sol de Ismael e colocado por ele no seu caminho, através de uma família que não é de sangue, mas é uma família espiritual, e que nesse início de 2016, no encerramento desse Espiritismo em Foco, quando nós dizemos grazie em italiano, nós oferecemos uma graça. Quando nós dizemos gracias em espanhol, nós também oferecemos uma graça. Mas quando nós dizemos muito obrigada, nós estabelecemos um vínculo de compromisso, um vínculo de amizade, um vínculo de fraternidade. E é isso que nós estabelecemos ao longo de 2015. E a menina de quem eu estou falando sou eu. É um testemunho pessoal, né, Ana? Então, o obrigada que eu quero dizer hoje é a ti, meu irmão. Oh. É ao nosso irmão Carlos, aos nossos pais, é a Renata, é aos teus familiares, porque muitas vezes um sorriso, um abraço, um aconchego, um livro, um perguntar como você está, salva, ajuda, engrandece e eleva. E foi isso que vocês fizeram muitas vezes. Então que o ano de 2016 seja para todos nós o que o Ismael quer de nós, que nós despertemos e que esse testemunho não seja um simples elogio, mas seja o que Camilo disse a Raul Teixeira, que passe direto a Ismael, a Jesus, a Deus, e que nós sejamos sempre parte dessa grande família universal. Maravilha, né? Eu agradeço muito, reconhecendo que o que você está dizendo com tanta sinceridade reflete muito mais a bondade que você tem no seu coração do que o nosso merecimento. E nós somos todos aprendizes, graças a Deus. Por isso tem que agradecer mesmo, dar esse muito obrigado, porque a gente está junto, nós estamos unidos, isso vai sendo fortalecido cada vez mais na formação de uma família espiritual. Esses amigos que nos acompanham, que nos ouvem, nos assistem, né? Nós vamos fortalecendo esses laços, porque é uma mensagem de paz, uma mensagem de luz. Por isso que a gente tem que buscar mesmo um ano cada vez melhor, não obstante as dificuldades, os problemas, os desafios, a gente não desistir. Não desistir ante os embates, porque se nós vamos enfrentar os problemas, nós temos condições de vencê-los, e graças a Deus que eles estão surgindo, que a gente já vai se mostrando maduro para poder enfrentar um a um e sermos dignos mesmo de receber aí essa titularidade que a gente busca, né, que é de filhos de Deus. Então, muito obrigado, Mana, também pelo carinho, pela receptividade, por estarmos aí juntos no trabalho da divulgação. Isso é muito importante. E nós sempre agradecermos a Deus, a Jesus, a Ismael, aos nossos guias espirituais, porque não estamos sozinhos, sempre somos assistidos, e por mais que a gente possa fazer, eu jamais vou me cansar de dizer isso, será muito pouco ainda diante do muito que a gente tem recebido todo o tempo. Então vamos continuar na labuta, na luta abençoada, no trabalho, vamos que vamos sempre com Jesus, e seguindo a orientação passada já por tantos amigos espirituais, para tantos médiuns, aprendizes como a gente, do serviço, não é? Da oração e do silêncio. Ou a gente colocar o silêncio, a oração e o serviço sempre, sem esperar recompensa, sem esperar inclusive o reconhecimento, mas sabendo que o trabalho no bem, ele tem o seu próprio espaço. E nós todos somos instrumentos quando nos colocamos à disposição de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso divino amigo, de Ismael, o guia espiritual do nosso Brasil, da nossa amada Federação Espírita Brasileira, e que possamos estar todos disponíveis para prosseguir no trabalho hoje e sempre. Muito obrigado. Até lá.